Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa 12ª aula, né? Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de filosofia e estamos vendo filosofia medieval, né? No curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. A gente está vendo filosofia escolástica já desde umas 2 semanas, né? E vamos continuar aí na filosofia escolástica. E hoje mais detidamente em São Tomás de Aquino, né? Na aula passada a gente já viu Santo Anselmo e começamos a ver já um pouco, né, de Santo Tomás de Aquino e, claro, nas aulas precedentes sempre pincelando um pouco, né, de Santo Tomás. Hoje a gente vai ver um pouco mais detidamente ele, né, Santo Tomás. E para isso eu vou usar algumas partes aqui do volume primeiro, né, da Suma Teológica. A minha edição, essa aqui da editora Eclésia. Tem várias outras, né? Tem da Loyola, enfim, né? Tem da editora Paulus, né? Essa aqui é uma delas. A diferença é que a da editora Loyola, que é aquela maiorzona, né? Eu acho que em 9 volumes, ela é ela é bilíngue, latim e português. Essas outras normalmente conservou apenas o português, né? Por isso que às vezes é em 5 volumes. Essa da Eclésia é em 5 volumes. Diz, Felipe. O senhor poderia dar uma dicasinha assim de como ler, de como entender, porque eu nunca li, mas a gente vê nas citações quesitos, alíneas, né? Isso confunde um pouco. O que É, significam exatamente aquelas abreviaturas? você fala da. Acho que deve ser. Você deve estar se referindo então às questões. Porque Provavelmente. tem as questões e os artigos. É porque ele divide é, por, por, por questão, né? Tipo, a questão primeira, que é do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Aí dentro dessa questão primeira vai ter o artigo primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim, até o 10º. Depois tem a questão segunda, se Deus existe, tem o artigo primeiro, segundo, terceiro. A questão terceira, então, são questões como se fosse assim, o grande assunto e os artigos que são como se fossem os subtemas, né, os subtópicos. Isso em cada um dos volumes, né, tem as questões e os artigos. Aí, tipo, quando você vai ver lá no índice, né, geral, aí você vê, tipo, a questão primeira, que é sobre a doutrina sagrada. Tem o artigo primeiro, segundo até o 10º. A questão segunda, que é sobre o tratado de Deus, a unidade de Deus, aí sobre a existência de Deus, a simplicidade de Deus, a perfeição de Deus, enfim. Aí esses grandes temas, né, que são esses tratados, tem as questões e nas questões tem os artigos. Compreendem? O bom é começar do começo mesmo, né? Voluminho, enfim, né? E se a pessoa for leitor da obra Santo Tomás? Se você não for leitor da obra assim, de modo continuado, aí você pode ir lendo pelos assuntos que lhe interessam no momento, né? Então você pode, sei lá, sobre Deus, sobre a própria teologia, sobre a Trindade, enfim, você pode também ir lendo por assunto. Que isso, você ir lendo a suma por assunto, isso não compromete assim, porque eu não li o volume tanto, não posso ler uma questão no volume tanto. Não tem nada a ver não nesse sentido. Você pode ler ela por assunto, porque como é um pensamento sistemático, né, então você pode ler assim essas partes, né? Porque ela está conectada com as demais. Compreendem? Bom, então vejam, Santo Tomás de Aquino, gente, né? Eu já falei na aula passada e já falei também na aula retrasada. Santo Tomás, ele é um discípulo direto, né? Uma cria de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, já falei que ele é quem vai introduzir Santo Tomás no estudo aristotélico. E isso num período em que a obra de Aristóteles estava começando a circular no mundo ocidental. Ela já era um pouco mais conhecida, um pouco mais traduzida no mundo oriental, né? Assim, né? Isso as novas traduções. Claro que assim não é que por este período é que se escutou falar de Aristóteles, não é isso, né? É que as obras que se tinha de Aristóteles no mundo ocidental eram poucas, não tinham todas as obras traduzidas, entende? E a partir desse século XIII até o século XVI é onde nós vamos ter a tradução de várias outras obras que até então não se conheciam, entende? E no mundo árabe já tinha tido um pouco mais
essa literatura já circulava um pouco mais, porque já tinha tido mais traduções do grego para o árabe. Porque a obra do Aristóteles ela está originalmente em grego, né? E para o mundo medieval começa-se a traduzir para o latim, o mundo medieval ocidental, né? Aí Santo Alberto Magno é quem vai estar encomendando, né, traduções, né, quem vai estar trabalhando, né, nessa coisa de traduções das obras de Aristóteles para o latim. E ele coloca Tomás, né, como seu orientando, né, para estudando a obra aristotélica. É um período em que há uma desconfiança, né, em relação à obra de Aristóteles, porque até então se pensava como incompatível, né, em vários aspectos, né, com a doutrina cristã, então tinha uma certa resistência. Né? Teve até um concílio francês, um concílio regional, né, na França, em torno de 1210, mais ou menos aí, que vai fazer uma condenação da obra de Aristóteles. Né? Mas, não obstante esta condenação, Alberto Magno vai ter a coragem de ler e interpretar Aristóteles, né, corretamente. E claro, essa condenação que vai ter da obra aristotélica é mais porque não entenderam muito bem Aristóteles, né? Na época lá os bispos, né, cardeais que estavam reunidos nesse concílio não tinham entendido muito bem Aristóteles. É onde Santo Alberto Magno vai começar a ler, encomendar traduções para o latim, né, para começar a ler e introduz Santo Tomás é, na obra aristotélica. Né? E Santo Tomás vai ler a fundo. Né? Tudo de Aristóteles que Santo Tomás pôde ler, ele leu e leu pacientemente, detidamente. Né? E entendeu. Né? Santo Tomás entendeu Aristóteles. Né? Eu já disse que Santo Tomás ele começa a escrever muitas obras comentando as obras de Aristóteles. Então, tipo, Aristóteles tem uma obra chamada Metafísica. Aí Santo Tomás escreve uma obra comentando uma metafísica de Aristóteles, né? Sobre a metafísica de Aristóteles. Aristóteles tem uma obra sobre a física. Aí Santo Tomás escreve uma obra comentando a física de Aristóteles. Sobre a ética, uma obra comentando a ética. E assim vai. Né? Ele faz, né, várias obras, escreve muitos livros interpretando, né, os textos de Aristóteles, né, colocando ele, né, de modo mais compreensível, enfim. E com isso ele vai, né, se tornando um grande intérprete de Aristóteles, né? Ao ponto de se tornar, né, depois de consumada sua obra, o maior intérprete de Aristóteles. Né? Até hoje, o maior intérprete do aristotelismo é indubitavelmente Santo Tomás de Aquino, certo? Claro, Santo Tomás de Aquino ele vai, né, se construir enquanto filósofo sob bases aristotélicas, mas é claro que ele é independente, né? É claro que depois ele toma o seu próprio caminho. Ele não vive o tempo todo à sombra de Aristóteles. Aristóteles para ele é a base, né, sobre a qual ele vai construir sua própria filosofia. Mas ele tem uma filosofia também totalmente original. Sobretudo porque Santo Tomás ele vai juntar o aristotelismo com a doutrina da revelação bíblica. Certo, gente? Então, São Tomás de Aquino, primeira coisa, a gente tem que entender São Tomás de Aquino como um produto, certo? Como resultado do encontro de duas grandes tradições, que é o aristotelismo e a revelação bíblica. Então, veja, Santo Tomás, né? Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino ele é o resultado da filosofia aristotélica e da doutrina bíblica. Doutrina, eu vou colocar bíblico-teológica. Santo Tomás como alguém que é um resultado direto deste encontro, certo, gente? Do aristotelismo com a doutrina bíblico-teológica. E quando eu falo uma doutrina bíblico-teológica, né, estou querendo dizer a doutrina bíblica em si mesma, né, da exegese bíblica, da revelação bíblica, com a teologia patrística. Porque Santo Tomás ele conheceu muito bem a teologia patrística, a filosofia patrística. Entende? Então,
além de toda a revelação bíblica, toda a teologia bíblica, no pensamento dele estava a teologia bíblica somada à teologia patrística, que são coisas distintas, né? Embora, claro, tem muitos pontos de convergência, porque a teologia patrística, ela tem suas bases, evidentemente, na teologia bíblica, obviamente, né? Mas nós temos a teologia bíblica e depois, mais ou menos, como que é a interpretação dela, que é a teologia patrística, né? E Santo Tomás tinha isso. Algumas obras de Santo Tomás, inclusive, ele comenta os textos bíblicos a partir dos textos patrísticos, que são aquelas obras Catena Áurea, que eu imagino que alguns de vocês aí devem ter por perto, né? A Catena Áurea. A Jéssica deve ter, o Aldo, né? O Felipe, enfim. Tive a oportunidade de dar uma lida. Tem uma amiga que ela tem os 4 volumes. É magnífico. Pronto. Que ali é um negócio, né? Eu não sei como foi que ele fez aquilo ali, viu? Ele O sacerdote deveria ler para ter uma base tão, como posso dizer, uma fonte tão pura da visão dos padres acerca dos evangelhos. É realmente belíssimo. Essa colega, inclusive, ela criou esse hábito. Toda missa, ela vai depois, pega o evangelho do dia, faz a leitura, ela me convida, a gente lê junto vários santos, e até, inclusive, alguns que não são santos, como Eusébio de Cesareia, e comentários, assim, muito profundos. Isso, não, aquilo ali era, todo pregador tem que ler aquilo ali, viu? Porque ele comenta tipo, as passagens bíblicas, né, com vários comentadores. Então ele pega os comentadores da patrística latina e grega para comentar aquela passagem, aquele versículo bíblico. É um negócio realmente fenomenal. Olha aí, Waldo, isso mesmo, Catena Áurea. Aí os 4 volumes são para os 4 evangelhos, né? Entre eles, né? Uma leitura fluida que você às vezes acha que é uma pessoa só falando, mas é porque vai tudo tão bem encaixado, tudo convergendo tão bem. Perfeito, perfeito. Então, quem puder ter acesso a Catena Áurea, né, até para entender melhor os textos bíblicos, evangélicos, né, sobretudo, é um dos melhores comentários que existe, é essa Catena Áurea de Santo Tomás, que ele pega os santos padres, né, latinos e gregos, e escritores eclesiásticos, né, para comentar, né, aquelas passagens. E aí é realmente assim, tipo, é a fonte primária ali, né? Depois o professor, se puder colocar a foto no grupo. Tá, ô Aldo, depois coloca aí, Aldo, desses 4 volumes da Catena. O Aldo tá com ela aí, coloca. Muito bem. Inclusive tá na promoção, viu? 50% de desconto. A Catena Áurea. Em que editora, que loja aqui lá? Eu acho que é pela Amazon. É uma amiga que mandou para mim. Até fiquei de olhar o link. Rapaz, é um negócio sério isso aí. Ai, meu Deus, eu tô me recuperando. A última vez que eu gastei R$ 800 de livros. Eu tô aqui tentando me recuperar. Né, uns livros de hebraico, bíblico que eu tinha comprado aqui, né? Algumas coisas de filosofia, né? Enfim. Mas é obra que a pessoa tem que ter, né? Isso aí é realmente a coisa que a pessoa tem que ter, não tem pra onde. Bom, então veja, Santo Tomás, gente, ele vai ser, né, um produto desse encontro, né? Do mundo filosófico aristotélico, do mundo bíblico teológico, né? A doutrina bíblica e os santos padres da igreja, né? Conforme já vos disse, tá certo? Só desejar aqui as boas noites, né? As boas-vindas a Marli, que chegou aí, a Sayonara, né? A Fabiana, enfim, né? Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite também. Desculpa a demora, tive um imprevistozinho aqui. Boa noite, hoje me atrasei um pouquinho. Sem problema, sem problema. Hoje também cheguei em casa faltando 10 minutos. Era ligando o computador, a luz e com pão na boca assim, né? E foi um negócio medonho. Nem jantar não jantei ainda, foi desse jeito. Né? Entendi que é desse Era jeito. para ter se atrasado, para a gente chegar igual a você. Foi, eu montei as coisas aqui, luz, ligando o computador e comendo pão e pegando água e foi aquela correria. Deu certo. Bom, então, gente, vejam. E deste encontro aqui, não é, da doutrina aristotélica, né, da filosofia, que a gente pode ver nisso aqui um encontro da filosofia com a teologia, no pensamento de Santo Tomás. Então ele tem a filosofia e a teologia. A filosofia aristotélica e a teologia bíblico-patrística.
Pronto, é isso que ele tem em mente. É isso que Santo Tomás tem em mente. E daí vai se desdobrar várias de suas doutrinas. Certo? Por exemplo, quando a gente fala na antropologia teológica ou antropologia filosófica de Santo Tomás, que é o pensamento dele acerca do ser humano, né? Que é uma doutrina, né? A doutrina antropológica de Santo Tomás. A doutrina antropológica de Santo Tomás está ali a doutrina bíblica, né, de um lado, que revela o homem como imagem e semelhança de Deus, e este homem, imagem e semelhança de Deus, ele é dotado de corpo e alma, uma alma racional, né, conforme já dizia o Aristóteles, acrescido do elemento espiritual da doutrina bíblica. Então, a todo momento ele está ali juntando, né, o que ele pode trazer do aristotelismo, o que pode trazer, né, da patrística, né, das escrituras sagradas, enfim, para montar, para compor uma doutrina sólida. Porque o que o Santo Tomás vai ver nessa soma, nessa junção que ele está fazendo aí, é tentar construir uma doutrina sólida. Ele quer construir um pensamento sólido, né? Ele quer construir um edifício que seja tão sólido quanto uma catedral. Uma catedral gótica que é do período dele, né? Então o que ele quer é que a Suma tenha aquela solidez da catedral gótica. E que tenha a beleza do gótico e da arte sacra. É isso que ele quer. E ele consegue. Né? A Suma no fundo, é uma expressão disso. Né? É uma expressão das construções góticas das catedrais medievais. Né? Que quem já viu, presenciou, viu fotos, é um negócio fenomenal. Né? Você olha as catedrais góticas, é um negócio fora do comum. Você fica imaginando como foi que o ser humano, com tão pouco recurso naquela época, fez aquilo. Né? Tipo a Catedral de Colônia, né, na Alemanha, que é um negócio fora do comum de beleza, né? Catedral de Milão, enfim, né? E tantas outras. Certo? Então, Santo Tomás ele vai ter doutrinas que se referem ao homem, uma antropologia filosófica, também teológica, né? Ele vai ter uma filosofia natural, né? Porque ele também vai ter um pensamento voltado à física, sobretudo aquela física de bases aristotélicas. Santo Tomás ele vai ter uma doutrina ética, juntando, claro, né, muitos elementos da ética aristotélica, da ética nicômaco, com a ética cristã. Ele vai ter também uma doutrina política, né? Santo Tomás também tem um pensamento político. Inclusive, muita coisa da doutrina social da igreja, né, tem bases tomistas. Porque ele também tem um pensamento social e político, né? Sobretudo a partir dessa influência da política de Aristóteles, que é uma obra de Aristóteles. A política, né? A política é o título da obra de Aristóteles. E ele inclusive comenta essa obra de Aristóteles, né? Então ele também formula um pensamento político cristão, né? Com bases aristotélicas, né? e bíblicas, entende? Aí tem um pensamento metafísico, tem um pensamento cosmológico, uma doutrina de uma cosmologia, né? Seria uma filosofia natural mesmo, né? Uma cosmologia, entendem? E assim vai, né? Ele tem diversas doutrinas. E ele, por ser um pensador sistemático, então todas essas doutrinas, todos esses ramos, eles estão interconectados. Certo, gente? Todo pensador sistemático, ele tem uma doutrina interconectada, né? Os pontos eles se interconectam, certo? Agora, dessas doutrinas, uma que eu quero tratar com vocês hoje aqui é sobretudo a doutrina das 5 vias, certo? Nós vamos falar sobre a doutrina das 5 vias. Deixa eu só ligar aqui esse carregador. Vejam, a doutrina das 5 vias, certo? Eu imagino que, né, vocês já tenham visto alguma coisa, né, sobre essa doutrina das 5 vias, né, a ideia dos 5 caminhos, enfim. São vias, gente, são caminhos que ele compõe para tentar demonstrar a existência de Deus. Isso é o que se chama de doutrina das 5 vias. Ele está objetivando ali demonstrar racionalmente
a partir da razão natural, a existência de Deus. E ele quer fazer isso para todos os públicos, não é só para o público cristão. Ele quer provar que racionalmente é possível demonstrar a existência de Deus independentemente da fé, né? Que mesmo a pessoa não crente, ela é capaz de chegar ao conhecimento de Deus através da sua própria razão natural e apelando para os dados dos sentidos. Porque veja, ao contrário de Santo Anselmo, né, de Cantuária, que a gente já viu na aula passada, ao contrário de Santo Anselmo, que vai tentar demonstrar a existência de Deus a partir de argumentos a priori, né, argumentos que não precisam recorrer à experiência, argumentos que estão no âmbito mental mesmo, no âmbito do puro raciocínio, né, sem recorrer, enfim, como que por deduções lógicas, né, Santo Anselmo ele tenta demonstrar. Santo Tomás, ao contrário, ele vai compor essa doutrina das 5 vias apelando aos sentidos. Então, em Santo Anselmo nós temos argumentos que não apelaram aos sentidos, apenas para a razão, argumentos racionais, né, apelando apenas para a razão pura mesmo. E Santo Tomás vai compor argumentos que apelam, né, para os sentidos, para o mundo sensível, que nós chamamos de argumentos a posteriori. Certo? Então vocês podem colocar aqui, vocês escrevam assim, diferentemente de Santo Anselmo. Escrevo isso, eu não vou escrever porque esse quadro é pequeno para não encher, né? Diferentemente de Santo Anselmo, que compôs argumentos para demonstrar a existência de Deus, apelando unicamente para o raciocínio, Compõe argumentos de que, professor? Repita, por favor. para demonstrar a existência de Deus, apelando unicamente para o raciocínio, vírgula, portanto, vírgula, argumentos a priori, a priori, vírgula, Santo Tomás de Aquino. Gente, vocês vão escrevendo, não me peçam para repetir mais não, porque eu não lembro mais não do começo, viu? Por isso que eu tô falando devagar, que se me perguntar do começo, sei mais não. Santo Tomás de Aquino constrói argumentos a posteriori, a posteriori, ou seja, vírgula, argumentos que recorrem aos dados dos sentidos. Bom, vocês escreveram tudo. Ô Marley, como foi que ficou isso é tudo que eu disse? Me diz aí, que nem eu sei mais direito. Tá com o áudio desligado, Marley? Diferentemente de Santo Anselmo, que compõe argumentos para mostrar a existência de Deus apenas por raciocínio, portanto, argumentos a priori.
São Tomás de Aquino constrói argumento a posteriori, ou seja, argumentos que recorrem aos sentidos. Isso, argumentos a posteriori, né, que recorrem aos dados É a posteriori, isso, que recorrem aos dados dos sentidos, né? Dos sentidos. Então, gente, nós temos que Santo Anselmo ele constrói argumentos a priori. Aí, argumento a priori tem que ficar claro, são aqueles argumentos que não precisam recorrer aos dados dos sentidos, que se constrói pelo próprio raciocínio puro, sem precisar recorrer a nada do mundo sensível, certo? Isso é Anselmo, Santo Anselmo. E o argumento de Santo Anselmo ele foi postumamente chamado de argumento ontológico, certo? Argumento ontológico é um argumento a priori, beleza? Já Santo Tomás ele constrói argumentos a posteriori, que são argumentos que precisam da experiência, que recorrem à experiência. A priori a posteriori quer dizer aquilo que recorre à experiência, né, que se formulam após uma experimentação dos sentidos. Aí neste sentido, veja, o argumento que Santo Tomás vai compor, ele já vai na direção, né, de uma da futura, né, do que 3 séculos depois seria composto a própria ciência moderna. Porque a ciência moderna ela constrói argumentos a partir dos dados dos sentidos, da observação empírica. Né? De certo modo, Santo Tomás já antecipa isto, né? Em 3 séculos, né? Dizendo que até para falar da existência de Deus se pode também tentar demonstrar a partir dos dados dos sentidos, né? Dos dados dos sentidos, que Deus não é simplesmente matéria de fé. Veja, o que Santo Tomás está querendo aqui, gente, é demonstrar que Deus não é somente matéria de fé, Deus é também matéria de conhecimento racional. E por ser objeto de conhecimento racional, Deus ele pode ser, né, conhecido tanto pelos crentes quanto pelos não crentes, desde que o busquem com honestidade intelectual e com humildade de coração. Compreendem? Então esta doutrina das 5 vias, né, ele quer demonstrar que pela razão natural o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. É isto que ele quer demonstrar. Que todo ser humano que tenha raciocínio correto, que tenha sanidade mental, ela é capaz de conhecer a Deus. E isto olhando para a própria realidade, através dos seus sentidos. Aí é o que nós vamos ver nessa doutrina das 5 vias, tá? Então vocês escrevam aí quais são essas 5 vias. A primeira via é a via do movimento, certo? A primeira via é a via do movimento. Deixa eu apagar isso aqui assim. A primeira via é a do movimento. A segunda via é a da causa eficiente. Causa eficiente. A terceira via é a via do contingente. Contingente necessário. A quarta via é a via dos graus de perfeição. E a quinta via é a via da ordem da finalidade do mundo. Bom, essas são as 5 vias em Santo Tomás de Aquino. A primeira via é a do movimento, a segunda da causa eficiente, a terceira do contingente e do necessário, a quarta dos graus de perfeição
e a quinta da ordem e da finalidade do mundo. A terceira é qual, professor? A quarta, A terceira. a terceira, contingente e necessário. Certo, Fabiana, Jéssica. Certo, professor. A Josiane, né? Tá por aí na área. A quarta é o grau do movimento, né? A quarta são os graus de perfeição. Os graus de perfeição. Isso. André, tudo tranquilo por aí, André? Tava procurando meu caderno aqui pra. Beleza. Ah, achei já. Eu peguei aqui as 4 vias aqui. Pronto, aí a primeira do movimento, a segunda da causa eficiente, a terceira do contingente necessário, a quarta dos graus de perfeição e a quinta da ordem e finalidade do mundo. Bom, eu vou ler aqui para vocês algumas partes da Suma Teológica, certo? Estou aqui com esse volume primeiro, né? Eu vou ler a questão segunda, o artigo 3º, que é onde ele vai discutir a existência de Deus. E ele vai discutir sobre a existência de Deus e tentar demonstrar que Deus existe a partir de 5 argumentos. Essas 5 vias são 5 argumentos. Entendam vias como 5 caminhos, 5 argumentos, né, que ele constrói para tentar demonstrar. Quem for por aqui vai encontrar a existência de Deus. É isso que ele quer demonstrar. Bom, então vamos lá. A questão segunda, artigo 3º. Por 5 vias, pode-se provar a existência de Deus. A primeira e mais manifesta é a procedente do movimento. Vejam aí, viu? Pois é certo e verificado pelos sentidos. Vejam só, a todo instante ele vai aqui estar falando que é certo e que é verificável empiricamente pelos sentidos, certo? E verificado pelos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo. Ora, todo o movido é movido por outro. Em outras palavras, tudo que se move tem que ser movido por outro. Porque senão ele é estático, né? Se ele não for movido por um outro ser, por alguma coisa, ele é estático. Ele é estático. Aí não havia movimento, no Exato. caso. Então, tudo que se move tem que ser movido por outro, né? Porque nada é movido senão enquanto potencial, relativamente àquilo a que é movido. E um ser move enquanto em ato. Ou seja, somente um ser em ato, somente um ser existente, né, que esteja naquele momento, é que pode mover algo, não é? Ou seja, tudo que é movido, não é, tinha essa potência de ser movido e é movido por um ser em ato, ou seja, um ser que esteja, né, que seja realmente existente. Pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Potência quer dizer possibilidade de vir a ser. Certo, gente? Potência quer dizer possibilidade de vir a ser. Pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. E aí eu queria só também abrir um parêntese aqui. Veja, em filosofia, potência não quer dizer poder, como em teologia significa. Em teologia, quando a gente fala em potência divina, a gente está falando do poder, né? A onipotência, que é o poder absoluto, né? Em filosofia não é assim. Em filosofia, potência quer dizer possibilidade de vir a ser. E só quem tem potência são seres contingentes. Certo, gente? Ou seja, só os seres que passam de uma condição a outra, né? Seres que estão sujeitos ao movimento, às leis do movimento, às leis da mutação.
Então, tipo, uma semente, sei lá, de um pé de jaca, um caroço do pé de jaca, né? Aquela semente, ela tem a potência de ser um pé de jaca de 30 metros de altura. Naquela simples sementinha, né? Tem a potência, a possibilidade de vir a ser um pé de jaca de 30 metros de altura. E quando ela é uma semente, ela é um pé de jaca em potência, em possibilidade. Quando ela se torna um pé de jaca de 30 metros de altura, ela é em ato. Compreende? Então o pé de jaca, ele tem, um pé de jaca ou qualquer outra coisa, né? Tem dois momentos de existência. Um enquanto potência, ou seja, enquanto possibilidade, e outro enquanto ser real, ato. Quando a gente fala em ato, estamos falando de ser real, já realizado. Tá claro isso? Então vocês entendem até agora que potência significa aquilo que pode vir a ser, certo? A possibilidade de vir a ser, ok? Aí antes de a gente continuar, eu vos pergunto, aquelas perguntas, Jéssica, aquelas perguntas medonhas que deixa todo mundo assim, tá, meu Deus, será que vai ser eu o chamado a responder? Eu vos pergunto, Deus tem potência? Eu acho que Não, Deus é ele não muda. Deus É. não muda. Ele é. onipotente, né? Não são as propriedades de Deus, né? Onipotente. Onipresente, onipotente, Isso. onisciente. Então, Se, peraí, Deus tem ou não tem se potência? Deus é movimento e ele é capaz de mover o outro, ele é o motor primário de todas as coisas potenciais. Não, Ele é no um caso, imóvel. Deus não é movimento, ele é imóvel. Ele é quem move. Porque ele não é o ser necessário? Ele não é que vai fazer tudo acontecer? Então, eu acho que Ele é eu um, estou construindo. ele é um motor imóvel, ele não se move, ele move. Ele é a potência móvel. Ok, mas a pergunta foi, Deus ele tem ou não potência? Essa é a questão. Tem, né? Deus tem Eu não potência sei porque se é eu entendi. onipotente. É isso, Sayonara? É isso? Eu não sei se eu entendi certo, mas eu acho que não tem potência. Ele é e somente é. Porque potência temos nós, tem uma planta, mais ou menos assim. É por aí, viu? É por aí. Isso, Mas Deus... também depende da Porque potência. ser Se for a potência potência, de poder, é diferente dessa potência da filosofia, né? Exatamente isto. como o senhor dizia, né? A pessoa ter uma potência é ter a capacidade de se tornar algo ainda maior. Deus ele já é. Então, nesse sentido, ele não tem potência. Deus não pode vir a ser. Ele já é. Exatamente. Então, gente, quando a gente fala em potência divina, você tem que se perguntar, mas é em sentido filosófico ou em sentido teológico? É isso que tem que perguntar. Porque se for em sentido teológico, sim, ele é onipotente. Professor, Diz, no caso da encarnação do Cristo, então, a gente também pode ver da forma filosófica ou teológica, tem diferença? Como ficaria a visão nessa questão de potência? Não, aí nesse caso não, porque aí já seria uma outra compreensão, né? Porque aí teria que ser outra compreensão, porque tipo, não dá para dizer que a encarnação era uma potência do verbo eterno. Porque não era necessário que ele se fizesse carne. Aí é onde foge disso aí, porque o fato dele se encarnar é pelo amor, né, de querer salvar as pessoas, né, pela misericórdia. Aí Ele já era consubstancial ao Pai desde o princípio, né? Oi? Já era consubstancial ao Pai desde o princípio. Isso também, e assim, a encarnação não pode ser vista como uma potência, uma possibilidade. Não, foi um ato de amor, porque não era necessário que fosse, que acontecesse, entende? Então veja, quando nós falamos em potência divina, se for em sentido teológico, aí sim ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é pantocrator, né? Ele é todo poderoso.
onipotente. Agora, em sentido filosófico, não. Dizer que Deus tem uma potência é um erro muito grave. Porque seria atribuir a Deus uma qualidade que é dos seres, que é possibilidade de vir a ser, de mutação, de movimento. E Deus não tem movimento. Ele move tudo sem se mover. Ele é, como foi dito, o motor imóvel, que move tudo, mas ele não é movido por nada. E o movimento implica uma mudança de não ser ao ser. Né? Implica, e isso pertence apenas aos seres criados. Nós, seres criados, é que estamos sujeitos ao movimento, à potência, né? A possibilidade de vir a ser algo. Deus não tem essa possibilidade de vir a ser outra coisa senão o que ele já é. Entende? Aí, nesse sentido, o mistério da encarnação não entraria nessa lógica aqui, porque o mistério da encarnação não é uma potência que estava no verbo divino, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, não. Ali foge totalmente porque é um ato amoroso, salvífico de Deus, não é? Que até contraria essa coisa assim, né? Porque tipo, Deus não era para se fazer carne, né? Não estava predito que ele teria que se fazer carne, não era, né? Deus, ele faz isso por amor, para querer salvar o ser humano. Compreendem? Então, lembrando, potência em sentido teológico é uma coisa, potência em sentido filosófico é outra coisa. E só cabe falar de potência em relação a Deus no sentido teológico. No sentido filosófico, não. Potência somente aos seres criados. Os seres criados é que tem potência, possibilidade de vir a ser. Por que Deus não tem potência? Porque, gente, ele é ato puro. Certo? Ele é ato puro. Em outras palavras, ele é o que ele é. Né? Como foi dito aí. Ele é. Tá certo? Quando a gente diz assim que ele é, né, a Josiana, a Sayonara falou, ele somente é. Em outras palavras, ele é ato puro, sem possibilidade alguma de alteração, de mudança alguma no que ele já é. Compreendem? Agora, isso aí já é o conceito de imutabilidade, né? Que aí não tem nada a ver com potência. Ou tem? Não, a ideia de imutabilidade em Deus não tem, né? Em algum sentido, porque Deus, ele é de fato imutável, ele não tem mudança, ele é eternamente o que ele é, a vontade dele é eterna, enfim, tudo dele é eterno, ele não está sujeito a mudança temporal, por exemplo, né? Então, nesse sentido, ele é atemporal, né? E ele é imutável. E não tem potência alguma nesse sentido, né? De mudar o que ele já é. Porque o que ele é eternamente. Sem brechinha alguma para mutabilidades. Porque só quem tem possibilidade de mutabilidade são os seres contingentes. Entende? Bom, a gente tá ficando claro esse negócio de potência, né? Então Deus, ele é ato puro. E isso, essa linguagem, gente, que São Tomás vai dizer que Deus, ele é ato puro, isso é uma linguagem totalmente aristotélica. Aristóteles, na metafísica, ele vai conceituar acerca do ser divino, acerca do motor imóvel. Quando ele vai tentar investigar as características do divino, não é, que é um motor imóvel, ele chega a essa conclusão, que é um ser movente, né, um divino que move tudo sem ser movido por nada. Aristóteles chega a essa conclusão, né, de que tudo que se move tem que ser movido por outro. O que São Tomás está dizendo, Aristóteles já tinha dito acerca do motor imóvel, que quando a gente fala do divino em Aristóteles, a gente fala do divino como um motor imóvel, né, algo, enfim, que move tudo sem ser movido por nada. E claro, quando Aristóteles está falando disso, gente, ele não está pensando no Deus bíblico, porque Aristóteles não conheceu a revelação bíblica. Aristóteles está 400 anos antes de Cristo, ele não conheceu de modo algum a revelação bíblica, teológica. O Antigo Testamento já havia, né? O Deus de Israel já havia, mas não tinham contato, viu? A cultura hebraica com a cultura clássica grega, né? Ali não tinham contato, né? O nacionalismo israelita, né, proibia desse contato com pensamentos que viessem de pagãos. Então nem Aristóteles conheceu as Sagradas Escrituras, nem os autores das Sagradas Escrituras conheceram Aristóteles.
né? Não tem esse contato entre um e outro. Né? Se fala até de uma influência da cultura helenística, né, grega, enfim, né, sobre alguns escritores bíblicos, sobretudo os mais tardios. Aqueles livros, sobretudo, que foram escritos em grego, né, que são os deuterocanônicos. Sabedoria, Macabeus, Eclesiástico, enfim, né, que foram escritos em ambiente helenístico, grego, e por causa disso ali poderia ter influência helenística, né, da filosofia, da poesia grega. Essa é a especulação. Mas o Aristóteles, ele não conheceu o mundo bíblico. Disso. Então, por isso que os primos, eles dizem que os deuterocanônicos, os livros, Cortou um pouco, Fabiano. os evangélicos. Sim. Os evangélicos, eles dizem que os deuterocanônicos não são inspiração divina por conta disso, Também. Eles, na verdade, dizem que os deuterocanônicos não são livros inspirados, porque, na verdade, isso já vem do judaísmo do século I. O judaísmo israelita, não todo o judaísmo, mas o judaísmo da Palestina, né? Que rejeitaram, né? O judaísmo rejeitou esses livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego, porque como para eles grego era a língua dos pagãos, né, dos gentios, Deus nunca falaria em grego. E essa é uma razão pela qual o Novo Testamento também por eles é descartado. Porque, primeiro, por se referir ao Messias, e para eles Cristo não é o Messias, e segundo, porque foi escrito em grego. Então, Deus não falaria palavras sagradas em grego, porque é a língua de pagão. Deus só falaria no hebraico. Então, esses judeus nacionalistas, né, se reúnem em um concílio do século I, chamado Concílio de Jamnia. E lá eles rejeitam tanto o Novo Testamento, né, entre outros motivos, por ser escrito em grego, por se referirem a Cristo e por ser escrito em grego, e também rejeitam os deuterocanônicos, né, que são os 7 livros, por estar escrito em grego. Pronto, os judeus rejeitam com esses motivos aí, né, com essas alegações. No caso do protestantismo, eles vão seguir parcialmente essa lógica judaica, né? Vão rejeitar o Antigo Testamento, né? Os 7 livros do Antigo Testamento, também por terem sido escritos em grego, não é? Fora da Palestina, aquele negócio todo. Agora, a incoerência está em não rejeitar também o Novo Testamento, que também foi escrito em grego. Então, por uma força de coerência, era para o protestantismo não ter também o Novo Testamento, porque foi escrito em grego. Porque, beleza, os judeus eles são coerentes nesse sentido. Eles rejeitam os 7 do Antigo e o Novo, porque tudo está em grego, é a língua de pagão. O protestantismo só pega parcialmente esse critério, apenas para o do Antigo, não pega para o Novo. Entende? Então, até nisso aí é um negócio problemático, né, que o protestantismo faz. Diz, André. Ô, professor, só para resumir essa questão de potência, então, Deus é ato puro, então ele não é potência filosófica. Isso. Matéria seria potência pura. Isso. E os anjos seria um ato de sem potência, mas imperfeito, digamos assim, porque a perfeição é divina. Olha. E o homem teria uma mistura de ato misto entre ato e potência? Sim, o homem devido é à sua imperfeição? Sim, o homem é ato e potência. No caso dos anjos, né, também se poderia dizer que eles são ato e potência, porque, tipo, quando os anjos foram criados, né, eles foram criados para o louvor de Deus. Mas eles tinham a possibilidade de se rebelar, tanto que se rebelaram. Então ali há uma potência. Há uma possibilidade de ser alguma outra coisa, que não aquilo que foi projetado de início por Deus. Entende? Então, né, por este motivo a gente pode dizer que os anjos também eles têm potência. Agora, claro que, né, os anjos não são como a gente aqui, né, que vive mudando, né, a cada fase da lua, não é assim. Né? Os anjos eles têm uma obediência eterna, né, constante a Deus. Né? Não é como a gente
sujeito à temporalidade, mas tem potência. O único que é ato puro mesmo é Deus. Deus, ele é ato puro. Beleza. Compreendem? Bom, então, para a gente terminar essa primeira via, antes de a gente dar uma paradinha aqui para o recreio, eu vou continuar aqui a leitura, certo? Pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Assim, o quente atual, como o fogo, torna a madeira quente e potencial em quente atual, e dessa maneira a move e a altera. Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos. Pois o quente atual não pode ser simultaneamente quente e potencial, mas é frio em potência. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida, ou mover-se a si própria, no mesmo ponto de vista e do mesmo modo. Pois tudo que é movido por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até ao infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor, e por consequência, nenhum outro. Pois os motores segundos não movem, senão movidos pelo primeiro, como não move o barco sem ser movido pela mão. Logo, não é necessário chegar a um primeiro motor, por nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Esta primeira via, gente, do motor imóvel, ele está dizendo que tudo é verificável pelos sentidos que está em movimento, tudo se move, né? Todos os seres vivos se movem. Tudo está sujeito à mutabilidade, às leis da mutação. A física comprova isso, né, sem muita dificuldade. Tudo está em constante movimento, né? E isso faz até lembrar um filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso. O Heráclito diz que a única coisa que é permanente é a mudança. Ou seja, tudo sempre está em mudança, né? Ele diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando você entra e sai e entra novamente, nem você é o mesmo, nem o rio é mais o mesmo, porque ali já houve mudanças. Então, tudo está em constante movimento, entende? Aí é verificável pelos sentidos que tudo está em constante movimento, isso é certo. Só que tudo que se move tem que ser movido por outro necessariamente. E quando a gente vai retrocedendo nas causas, né, dos motores moventes, tem que chegar a um motor movente inicial, primordial, que mova tudo, mas que não seja movido por ninguém. Porque se ele é movido por alguém, ele também já não é um motor primordial. Este outro é que seria o motor primordial. E aí não pode retroceder isso ao infinito. Porque também, se retroceder ao infinito, não se explicaria nada. Então tem que ter um movente, um motor imóvel inicial, que este é quem movimenta tudo. Aí Santo Tomás diz, e isso tem toda uma formulação aristotélica, né? Santo Tomás conclui dizendo, e este motor imóvel que move tudo sem ser movido por ninguém, nós damos o nome de Deus. Deus é o motor imóvel, que move tudo e não é movido por nada. Foi Deus quem colocou as leis do movimento. É Deus quem move todas as coisas. Tudo está em movimento regular, né? Tudo está em movimento regular, simétrico, proporcional, com harmonia e tudo mais, porque Deus assim estabeleceu. Você vê que o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento regular. É um movimento regular que obedece a uma regularidade imposta, a uma legislação imposta. E isso faz pensar que alguém, um ser divino, transcendente, estabeleceu esta lei regular. Porque se fosse um negócio chamado caos ou acaso, não teria esta regularidade, a menos que se admita que o acaso é uma coisa inteligente. Então o fato de um movimento cósmico ele obedecer a regularidades, isso pede que tenha tido um legislador inteligente, que estabeleceu com simetria. Porque, veja, o movimento da Terra em torno dele próprio, né, o de rotação e o de translação, obedece a uma regularidade assim, matematicamente pensada. Aí é por isso que o Galileu diz que Deus ele criou o cosmos, né, o universo,
com proporções e com medidas matemáticas. Ele colocou uma régua para medir as distâncias e ali estabelecer as leis. E o que é a matemática, a física, a astronomia? Não é outra coisa senão tentar descobrir os segredos de Deus, o que Deus colocou ali. Os códigos, né, divinos. Compreendem, gente? Então, veja, isto é verificável pelos cientistas, né, portanto, a posteriori, que tudo está em movimento, mas para estar em movimento tem que ser movido por outro. Como não se pode retroceder ao infinito, tem que ter um movimento inicial, primordial. Este movimento é Deus. Bom, então a gente vai dar uma paradinha para o recreio, para vocês relaxarem. E a gente volta daqui a 5 minutinhos. Eu vou fechar tudo e depois abrir novamente. Vocês entram depois novamente lá pelo link, certo? Que é para ver se esse coisa travar um pouco para mais. Tá bem? Tá bom, até breve. Professor, qual foi a página que o senhor leu aqui da Suma? Da Suma, o seu volume é este, né? É o 1 aqui, né? Isso. Foi a página, Aldo. Deixa eu ver aqui. Página 39. Pronto, obrigado. 39. Vou dar uma lida agora de novo. Tá bem.